Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade a mais um capítulo do livro didático e com o tema teremos a reprodução dos diferentes grupos dos animais. Nós iremos iniciar principalmente pelos grupos dos invertebrados. Vocês estudaram esse conteúdo lá no ano passado, onde vocês viram que os animais se dividem em grupos vertebrados e invertebrados. Dentro do grupo dos invertebrados, nós temos 8 subgrupos, que são poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Dentro do grupo dos vertebrados, nós temos 5 subgrupos, que são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje, nós iremos ver apenas 6 grupos dos invertebrados. Só que, o ano passado, vocês estudaram as características gerais de cada grupo. Hoje, nós iremos apenas analisar cada grupo de acordo com o seu tipo de reprodução. O primeiro grupo que nós iremos estudar, a reprodução, será o grupo dos poríferos. Os poríferos, só para relembrarmos, possuem esse nome porque são animais que possuem poros no corpo. Dentro do grupo dos poríferos, nós temos como principal exemplo as esponjas do mar, como vocês podem ver na imagem. Aqui é outra esponja, a esponja chamada esponja baú. Aqui outro tipo de esponja. Aqui outro tipo de esponja. E agora, nós iremos ver como é que as esponjas, elas se reproduzem. As esponjas, elas se reproduzem de forma assexuada por um tipo de reprodução que nós vimos nas aulas passadas, que é chamado de brotamento. Nós temos aqui uma esponja que está na fase de reprodução. A esponja, ela produz um broto ao lado do seu corpo. Esse broto, ele começa a herdar todas as características hereditárias da mãe. E, por enquanto, o broto, ele está totalmente unido à esponja adulta. Com o passar do tempo, quando esse broto herdar todas as características hereditárias da mãe, esse broto se desprende da mãe, se solta, se fixa no substrato e, assim, ele retorna ao seu ciclo de vida normal, que é crescer, desenvolver, reproduzir, até chegar à morte. Mas as esponjas, os poríferos, eles também se reproduzem de forma sexuada. Quando eles se reproduzem de forma sexuada, isso significa dizer que ocorre o processo de fecundação, visto que há o desenvolvimento de gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. Nós temos aqui, por exemplo, uma esponja do mar se reproduzindo de forma sexuada, onde a esponja macho está liberando os espermatozoides. A esponja fêmea está liberando o óvulo. O espermatozoide, ele vai nadando de encontro à esponja fêmea. Quando ele chega na esponja fêmea, o espermatozoide dá de encontro com o óvulo e ocorre o processo de fecundação. Quando ocorre essa fecundação, essa célula ovo que será formada, ela será desenvolvida em uma larva. Essa larva será liberada, ela é uma larva ciliada que possui cílios ao redor do corpo, que consequentemente irá se desenvolver, crescer, sofrerá metamorfose, se fixará no substrato, se desenvolverá, crescerá o seu corpo até se tornar novamente adulta. Então, esse tipo de reprodução é um tipo de reprodução sexuada que também ocorre nos poríferos. Aqui temos mais exemplos de esponjas do mar. Mais outras esponjas.
Nós entramos agora no segundo grupo dos invertebrados, para analisarmos como ocorre a sua reprodução. Aí, vocês estão vendo os quinidários. Os quinidários que têm como principal representante a água-viva. Aqui, nós temos uma água-viva. Aqui, nós temos uma anêmona do mar. Só para vocês perceberem que existem dois tipos de estrutura corporal. Existe o corpo do animal em forma de pólipo, que é o caso da anêmona do mar, onde a boca ela fica em cima e o corpo ele é cilíndrico, e temos aqui a medusa, que temos como representante a água-viva. A água-viva, ela é um animal que tem um formato do corpo côncavo, que tem um formato de um guarda-chuva. Esse corpo desse animal tem uma diferença muito grande com relação à posição da boca, que a boca da anêmona, ela fica em cima, a boca da água-viva, ela fica embaixo. Qual é o tipo de reprodução dela? Nós temos que ela também se reproduz de forma assexuada, e o tipo de reprodução é muito semelhante com o das esponjas do mar. Nós temos aqui, por exemplo, uma anêmona do mar, que surge um broto, esse broto herda todas as características hereditárias da mãe. Quando ele herda essas características, ele se solta da mãe, se fixa no substrato e desenvolve o seu corpo. Mas também temos a água-viva, que se reproduz de forma sexuada, ou seja, onde temos a presença dos gametas masculino e do gameta feminino. Nós temos aqui, por exemplo, uma água-viva macho, que libera o espermatozoide, e aqui nós temos uma água-viva fêmea, que libera o óvulo. A água-viva macho, ela, quando libera o espermatozoide, esse espermatozoide vai nadando de encontro à fêmea. Ocorre o processo de fecundação, forma uma célula, essa célula se desenvolve, que é a célula ovo, e dá origem a uma larva. A larva que ela é chamada de plânula. Essa larva, ela é ciliada, possui cílios ao redor do corpo, que vai se desenvolver e vai formar uma estrutura chamada de cifístoma. O cifístoma, ele vai se fixar no substrato. Ele vai ser considerado uma estrutura séssil, que vai ficar presa em algum lugar. Esse fístoma, ele vai se desenvolver e vai sofrer o processo que a gente chama de estrobilização, que é quando ele vai formando cada camadazinha dessa, que nós chamamos de éfiras. Cada éfira dessa, quando ela se desprender, ela se soltar uma da outra, ela vai dar origem a uma esponja do mar diferenciada. Esse é o tipo de reprodução sexuada das água-vivas. Aqui nós temos um exemplo de anêmona do mar. Aqui é uma caravela, não é uma água-viva. Aqui nós temos exemplos de água-vivas. Aqui nós temos exemplos de anêmonas do mar. A gente consegue identificar isso por causa da boca do animal, que fica na parte superior do corpo. Aqui nós temos água-viva. Aqui são vespas do mar. Aqui mais anêmonas. E agora, nós entramos no próximo grupo para analisarmos a sua reprodução, que é o grupo dos platelmintos. O grupo dos platelmintos e o grupo dos nematelmintos, que são os dois grupos de vermes que fazem parte do grupo dos invertebrados. Os platelmintos, eles têm um corpo achatado, como vocês podem ver na imagem. Aqui nós temos mais exemplos de platelmintos. E os platelmintos, eles se reproduzem de forma sexuada. Só que a fecundação dele, ela ocorre a partir do processo que a gente chama de fecundação interna através da autofecundação. Como é que isso ocorre? Os animais hermafroditas são aqueles animais que tanto desenvolvem o gameta masculino como desenvolve o gameta feminino. Só que eles não realizam a autofecundação, tá? Eles não conseguem
fecundar eles mesmos, como acontece na maioria das plantas. No caso dos platelmintos, como vocês podem ver aqui na imagem, esse é o macho, esse é a fêmea. O macho libera o espermatozoide para ir de encontro ao óvulo da fêmea do outro animal. Nesse caso, esse aqui libera o óvulo e esse óvulo vai dar de encontro com o espermatozoide desse animal. Então, eles trocam gametas. O masculino dessa com o feminino dessa, o feminino dessa com o masculino dessa, tá? Visto que ele vai possuir os dois sexos, os dois gametas, visto que eles são hermafroditas. E como a fecundação é interna, o órgão genital do macho tem que estar dentro do corpo da fêmea, para que a fecundação ocorra. Nessa situação, precisa eles fazerem o que a gente chama de postura de acasalamento, que é como está mostrando aí na imagem. Aqui, mostrando para vocês também uma forma assexuada que as planárias se reproduzem, que é o que a gente chama de laceração ou regeneração. É quando o animal, ele divide o corpo dele em partes, sendo que cada parte ele vai dar origem a um animal diferente. Então, aqui a gente tem a parte de cima, que vai dar origem a um novo animal, a parte do meio, que vai dar origem a outro animal, e a parte de baixo, que vai dar origem a outro animal. Cada parte do animal que ela for lacerada, ela regenerará e dá origem a um animal diferente. Nós temos dois tipos de doenças, né, causadas por platelmintos, que é a ateníase e a cisticercose, sendo que a cisticercose, ela é uma doença que causa bem mais problemas graves do que a ateníase, porque o verme, ele vai se alocar diretamente do cérebro da pessoa, visto que são doenças humanas, né? Mas qual é a diferença da cisticercose para a ateníase? A cisticercose, a gente adquire ela comendo a carne de porco, mal cozida ou mal passada. Porque se a carne ela estiver bem cozida, bem assada, ela não vai provocar esse verme na pessoa que ingerir, visto que o verme ele não vai conseguir, né, o que a gente chama de cisticerco, ou ovos, ele não vai conseguir sobreviver a altas temperaturas. Por isso, a importância de comer carne de porco e de boi bem passada, bem assada, bem cozida. Tá? Como é que o homem se contamina, né, desse verme? Então, é necessário que ele ingira, né, essa carne de porco, essa carne de mal cozida, mal passada, que está no músculo do animal, já que nós comemos a carne que é o músculo, né? Quando a gente ingere, a gente coloca para dentro do nosso organismo, né? O verme que vai ter moradia, né? No intestino humano. E quando o homem, ele defecar, ele vai eliminar esses ovos nas fezes. E caso o animal ingira essas fezes contaminadas, o animal ele vai se infectar e, consequentemente, ele vai passar esse verme para o homem. Aqui temos exemplo, né, mais de uma tênia que pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. Outro exemplo de tênia. E o outro verme é o nematelminto, ou nematódios. A diferença é que o platelminto, ele tem um corpo achatado. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Já o nematelminto, ele vai ter o corpo cilíndrico. Ou seja, tanto vai ter 2 sexos no animal, vai ter o nematelminto macho, vai ter o nematelminto fêmea. A fêmea ela é maior, o corpo, que o macho. Vai possuir boca, né, ou dentes cortantes. Isso aqui é uma vista de microscópio eletrônico. É justamente essas garras dos dentes que se fixam no intestino do homem, permitindo que o verme, né, absorva os nutrientes do intestino delgado, onde o animal se aloja. Mas como é que ocorre o processo evolutivo do nematelminto? Como exemplo, vou dar para vocês a Ascaris lumbricoides,
né? A áscara lombricoides, na verdade, é o que a gente chama de lombriga, ou a doença em si, que é chamada de ascaridíase. Então, aqui nós temos, né, um homem que está já contaminado pelo verme. Quando esse homem, ele defeca e ele está contaminado com verme, ele vai eliminar esses ovos do verme nas fezes. Esses ovos provavelmente vão contaminar o solo. Mas por que, Bruno, ele vai contaminar o solo? Porque a maioria dessas doenças que causam verminoses, elas são doenças provocadas principalmente em pessoas de vulnerabilidade social, onde não tem saneamento básico, onde não tem banheiros nas suas residências, e elas defecam ao ar livre, e, consequentemente, essas fezes no solo, né, o contamina. E esse solo contaminado, ele pode, a partir do momento que tiver uma chuva, levar esses ovos desses animais, juntamente com essas fezes, para as águas dos rios. E essas águas contaminadas, ou os alimentos contaminados, que vão se contaminar por causa desse solo, né, que está contendo os ovos do verme, ele vai, consequentemente, fazer com que o homem ingira, né, esse alimento, essa água contaminada e se infecte, tá? O verme, além do intestino, e por incrível que pareça, ele também pode afetar outros órgãos, como o fígado, pode afetar o coração, pode afetar o pulmão, mas o local que ele mais tem costume, né, que os estudos mostram, é que ele costuma se alojar principalmente nessa região aqui intestinal, entre o intestino delgado e o intestino grosso. Aí está um exemplo, né, da lombriga, parece realmente um macarrão, né? Aí mais lombrigas. Agora a gente entra no próximo grupo dos invertebrados, que é o molusco, né? Que tem como principal representante, aí como vocês podem ver na imagem, um caramujo. Os, os moluscos, eles se dividem em 3 subgrupos, que é o que a gente chama de gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Cada um vai ter um tipo de reprodução diferenciada, né? Dentro do grupo do gastrópode, nós vamos ter as lesmas, nós vamos ter os caracóis, encontrados em ambiente tanto de terrestre como ambiente aquático. Ele vai ter uma concha, essa concha vai ser em forma de espiral, ou tem situações que ele não vai ter concha. O pé do animal, que é essa parte inferior aqui, vai ser bem desenvolvida. Possui a rádula, que é uma estruturazinha que vai ficar na boca, para que o animal ele possa raspar o alimento da superfície onde ele se encontra. São animais que, se for terrestres, eles vão respirar por pulmões; se eles forem aquáticos, eles vão respirar por brânquias. Aí temos exemplo, né, de animais gastrópodes. Temos os bivalves. Bi vem de 2, valves vem de válvulas, são justamente 2 animais, um animal que vai possuir 2 válvulas, né? Essa é uma válvula, essa é outra válvula, que é aquela concha que abre e fecha, né? O principal representante desse grupo são as ostras, que são aquáticos. Alguns vivem enterrados na areia, possuem pés apropriados para cavar, eles possuem um corpo achatado lateralmente. A concha desse animal, como eu falei, ela é dividida em 2 válvulas, né? A cabeça não tem olho, nem tem tentáculos, e é um animal que tem importância comercial muito grande, visto que é um animal que serve, né, para a gastronomia, utilizado em vários pratos, né, justamente nas praias, né, em regiões litorâneas, e são pratos caros. Aí tem, mostrando, né, a coleta, né, do mar, dessas ostras, mostrando uma pessoa comendo o animal, né, e aqui mostrando a pérola, né, que as ostras não é mito que elas criam pérola, é verdade. Por que é que as ostras, elas criam pérola? Porque ela fica abrindo e fechando o corpo. Como ela vive no ambiente marinho, as conchas, elas, quando essa abertura, abrir e fechar, né, que ela realiza, pode cair alguns dejetos no corpo do animal. Qualquer dejeto que caia no corpo do animal, ele vai entender que é um corpo estranho, e ele vai liberar uma substância para tentar destruir aquele corpo estranho. Só que
A natureza, ela é fantástica. Repare que interessante. Aquele corpo, quando ela tenta destruir, ele vai ser transformado por causa da substância que ela libera em uma concha, né? Que é utilizado nas, nas lojas que vendem, né, bijuterias, que vendem artefatos para arrumar as mulheres, né, colares, brincos, e assim, feitos de concha. Por isso que as pérolas verdadeiras, elas são tão caras. Temos os cefalópodes, que são os últimos grupos, que temos os náutilos, né, as lulas e os polvos. São todos marinhos, eles apresentam tentáculos no corpo, né, ou vão ter braços que partem da cabeça para servir para natação, e assim como também esses tentáculos vão servir para capturar as presas. Aqui tem exemplos, né, desses gastrópodes, mais exemplos. E por último, nós temos o grupo agora dos anelídeos. Aqui mostra como ocorre, né, o tipo de reprodução dos anelídeos. O anelídeo que tem como principal representante a minhoca. A minhoca, ela também é um animal hermafrodita. E ela vai ter esta estrutura aqui no animal, onde vai conter os órgãos genitais, que é o chamado de clitelo. Essa estrutura aqui. Como é um animal que vai ter o gameta masculino e feminino por serem hermafrodita, o macho dessa minhoca vai liberar o espermatozoide para essa e o óvulo dessa vai liberar para essa. E assim elas vão realizar o que a gente chama de fecundação cruzada, onde ocorre a troca de gametas, mas ela não realiza a autofecundação e elas trocam gametas de uma para a outra. E assim é que ocorre o processo de reprodução desses animais. Assim como também vocês percebem que aqui é o momento da fecundação. E a fecundação desses animais é uma fecundação interna, né? Órgão genital do macho introduzido no corpo da fêmea. Esses animais têm três classes, que são as classes dos poliquetas, as classes dos oligoquetas e as classes dos hirudíneos. O que vai diferenciar uma classe da outra é o número de cerdas que ele vai possuir no corpo do animal, né? Aqui tem os hirudíneos, que não têm cerdas, e interessante, são hermafroditas, que tem como principal representante o sanguessuga, né? Realmente ele suga o sangue do hospedeiro, visto que ele é um animal parasita, para ele poder se alimentar. Essa é a imagem, né, do animal sugando o corpo de uma pessoa. Temos os poliquetas, que têm muitas cerdas no corpo do animal, assim como vocês podem ver, né, é um animal marinho. E por último, a gente tem as minhocas, como eu acabei de falar, que tem uma importância muito grande, né, na agricultura, visto que pessoas criam minhocas para fazer justamente a venda para usar na agricultura. Por dois motivos, porque como elas remexem muito o corpo, a movimentação dela faz com que o solo ele se torne um solo arado, um solo fofo, além do humus que ela produz através das fezes. Por fim, a gente conclui a aula de hoje. Vocês vão realizar, nesse momento, a atividade da página 90 e 91 do livro didático. Muito obrigado pela atenção. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Estarei de plantão das 8 até o meio-dia no grupo do WhatsApp da turma. Qualquer dúvida é só falar. De preferência, falem no privado. Não esqueça que as atividades elas precisam vir com cabeçalho e com o nome do aluno. Isso é muito importante. Espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus. Fique em casa e deixe que a escola ela vá até você. Obrigado a todos.